Ela que compõe aí, Dércio, a Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes do Hospital Carlos Fernando Malzone. A gente está falando deste assunto que é tão importante. Todos os anos, a nossa equipe também, através da nossa emissora, participa do Setembro Verde e por isso que a gente vai conversar, ter esse papo com a doutora. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Olha, mais do que nunca, né, doutor, eu acho que abordar este assunto está sendo muito importante neste ano de 2020. Porque, assim como o Darcy comentou, as pessoas sabem, têm a consciência da importância que é a doação de órgãos, porém, devido à pandemia, né, devido a este ano turbulento que a gente está passando, as coisas mudaram e dificuldades apareceram, e eu imagino aí para vocês também que isso seja da mesma forma. Sim, com certeza. Essa pandemia, ela acabou afetando todos os setores, né, da área da saúde, e na questão dos transplantes afetou bastante. Houve uma diminuição de 32% das doações nesse primeiro semestre no Brasil e acarretou em 40% menos transplantes nesse mesmo período. Agora, doutora, a gente sempre, todos os anos, quando a gente traz a sua participação também, nós sabemos que sempre o hospital faz a sua campanha interna. E como que vocês estão com essa campanha aí no Hospital de Matão? Essa campanha, ela procura envolver tanto os colaboradores do hospital, né, quanto a população para a questão de conscientização. E a gente fazia muito trabalho de campo, panfletagem, já estava ficando tradicional um show que a gente faz com os colaboradores, um show musical no dia 27, em que o público da cidade estava convidado para assistir, mas devido à pandemia, esse ano todas as ações são mais via mídia social, né? A gente não vai ter essa participação em loco que a gente tinha. A gente gostava de ter esse contato com a população para tirar dúvidas, né, para fazer a conscientização. Desse ano vai ser tudo por mídia social. Bom dia, doutora Liliana, aqui quem fala é a Samara. Eu gostaria de saber e compreender se aqui em Matão já está tudo preparado no caso de um transplante. Se houver um óbito e a família estiver de acordo, é possível fazer ou pelo menos preservar esse órgão aqui em Matão? Sim, é possível sim. Inclusive a gente costuma fazer algumas captações de órgãos, mais ou menos 1 a 2 por ano. A gente não faz mais devido a algumas particularidades da questão de a gente não ter neurocirurgia no SUS aqui. Então, para essa captação, o paciente tem que ter o falecimento por morte encefálica, né? Não pode ser por morte cardíaca. E a maioria dos pacientes que tem morte encefálica precisa de uma avaliação, pelo menos, do neurocirurgião, então a gente acaba tendo menos casos do que teria se todos os pacientes não precisassem ser transferidos para neurocirurgia, mas o hospital, ele tem toda a equipe e todas as condições para fazer essa captação de órgãos. Exatamente por isso que existe essa comissão aqui dentro do nosso hospital, né, doutora? É por isso mesmo. E já aconteceu, já foi realizado com sucesso em várias ocasiões. O que a gente não tem é o transplante, você transplantar o órgão para o doador, né? A gente consegue captar esses órgãos e esses órgãos, as equipes captadoras vêm até o hospital e levam até os receptores. Agora, doutora, a gente sabe que muitas dessas pessoas ficam na fila de espera, né? Qual que é o órgão mais difícil de se conseguir através de doação aqui dentro do nosso país? A fila, o maior número espera por um rim, né? São quase 30 mil pessoas esperando por um rim. Mas o órgão mais difícil de se preservar, porque ele requer que várias condições.
sejam preenchidas é o coração, né? O coração é muito sensível e então a seleção para que o coração possa ser transplantado, ela é muito rígida. É uma série de fatores que faz com que o coração, muitas vezes, não consiga se transplantar o coração, aproveitar o coração. A gente tem falado muito da situação do Covid-19, infelizmente, muitas pessoas, muitos brasileiros estão perdendo a vida exatamente devido às complicações do Covid-19. Uma pessoa que, infelizmente, veio a óbito devido a essa doença, ela tem a possibilidade também de ser um doador de órgãos? Não, esse é um dos grandes motivos, na verdade, né, para diminuição do número de transplantes, né? A gente precisa garantir que esse doador, ele não esteja com Covid-19 de forma ativa, né? Seria possível numa pessoa que tenha tido Covid e já esteja comprovadamente curada, né? Mas isso necessitaria de um intervalo de tempo de pelo menos 14 dias e do exame do PCR vir negativo, né? Então, como existe todo esse cuidado para se excluir a possibilidade de Covid-19, na verdade, tanto no doador quanto em quem vai ser transplantado, isso faz com que o processo seja um pouco mais lento e às vezes a gente acabe perdendo algumas ações. Doutora Liliana, falamos de vários órgãos e muitos podem ser transplantados. A capacidade de transplante ou apenas de retirada para aproveitamento em outro hospital, em outra cidade. Nesse contexto, qual é a nossa realidade aqui no Hospital Carlos Fernando Mozzoni? A nossa realidade, nós estamos capacitados para a captação de todos os órgãos possíveis, né? O coração, o pulmão, o fígado, os rins, o pâncreas e também alguns tecidos, né? Como córneas, válvulas cardíacas, ossos, pele, tendões, né? Tem equipes captadoras de outros hospitais e que são as mesmas que vão transplantar esses órgãos. O que às vezes acontece de algum órgão não poder ser aproveitado é relacionado ao órgão em si, ao estado em que estava o doador, alguma ocorrência que tenha ocorrido com o doador, mas nós estamos plenamente capacitados para fazer a retirada de todos os órgãos. Efetivamente, essa queda no interesse em doar e tudo mais, tem mesmo uma associação direta com a pandemia, doutora? Sim, a gente vê até, na verdade, infelizmente, e de forma muito perigosa, principalmente no primeiro trimestre, que até a questão de procura pelo serviço de saúde em urgências diminuiu por esse medo, né? Então a pessoa às vezes tinha um sintoma que a faria ir ao hospital, mas ela tem medo de ir ao hospital, fica em casa e com isso ocorre o aumento de óbitos dentro de casa, né? Então pessoas que não conseguiram chegar ao hospital. Isso também acaba afetando na questão da doação também. Uhum. Os números nacionais da queda de doações de órgãos seriam da ordem de cerca de 37% desde o começo do ano. Uma queda vertiginosa, uma queda realmente bastante grande. Aqui, claro, não devemos ter uma estatística exatamente, mas é possível que seja mesmo esse mesmo índice, doutora Liliana? Aqui fica um pouco mais complicado a gente fazer essa conta pelo fato de nós termos um número relativamente pequeno, né? Como eu disse, normalmente 1 a 2 captações por ano, às vezes 3, e esse ano a gente realmente ainda não teve nenhuma. Doutora Liliana, a senhora percebe aí no dia a dia que essa queda tem mais a ver com o próprio ser humano, a própria pessoa receosa de estar e frequentar um hospital nesses tempos de pandemia, ou porque os hospitais também priorizaram Covid em detrimento de outros atendimentos?
Provavelmente no Brasil existe esse peso também em relação aos hospitais estarem mais preparados, se preparando ou priorizando o atendimento do Covid, a superlotação de UTIs, tudo isso. No nosso hospital, eu não acredito que seja um fator, pelo fato de que, apesar de a gente ter se preparado para atender o Covid, pelo menos na questão hospitalar, de atendimento de urgências, está tudo funcionando normalmente, né? O que algumas coisas que foram canceladas talvez foram cirurgias eletivas, né? Não atendimentos de urgência. A pessoa que tenha interesse, quer dizer, a pessoa, olha, eu gostaria muito que na eventualidade de um falecimento meu em que eu não, claro, evidentemente não puder decidir, que todos saibam que eu quero doar meus órgãos, não é? Mas ele não estará lá para testar isso tudo e determinar que os médicos tenham a autorização, nesse caso legal, que parte da pessoa mesmo, né? E então, no caso, a família tem que ser portadora desse desejo do paciente e informar aos médicos. Vocês não procedem a nada sem que antes a família autorize. Essa autorização é apenas verbal ou tem que ser documentada mesmo, doutora? A autorização ela é solicitada no momento em que a gente informa o diagnóstico de morte encefálica. E caso seja positiva, os familiares assinam um documento lá dentro do hospital com a gente. Entendo. Não existe nenhum documento prévio válido. Então, mesmo que a pessoa deixe uma procuração dizendo que é doadora, esse documento não tem validade nenhuma. A única forma de ocorrer a doação é com a autorização da família. Olha, vocês podem achar absurdo, mas muitas vezes as famílias, em muitas ocasiões, as famílias não autorizaram e até poderiam autorizar, independente de a pessoa que faleceu ter manifestado o desejo, a família poderia, por decisão dela também, dizer, olha, nós cremos que ele gostaria que a morte dele não fosse em vão e que ele salvasse vidas. A família também pode decidir independente disso, né? Mas em muitas ocasiões eu percebi, doutora Liliana, que há muitas vezes a preocupação, quando os velórios se davam dentro de um prazo de 24 horas, as pessoas tinham aquela rejeição à ideia de doar pelo fato de imaginar que aquilo lá esteticamente fosse comprometer a imagem final da pessoa ali no velório, na urna funerária e tudo mais, no momento do velório, e por isso então, poxa vida, vai comprometer a expressão da pessoa e tudo mais, então por isso não vamos doar, né? Eu vi casos desse tipo, para ser bem claro, né? Por isso a minha pergunta, não há qualquer tipo de comprometimento estético, facial, por exemplo, né? Essa pergunta é muito boa, porque realmente é uma dúvida muito frequente, é um temor comum entre os familiares. E não é necessária essa preocupação, porque não existe nenhuma deformidade. O velório pode ocorrer de forma normal, completa, sem problema nenhum, né? Existe apenas as cicatrizes normais de uma cirurgia na região do abdômen, na região do tórax, onde foram retirados os órgãos, mas fica tudo reconstruído de forma perfeitamente decente. O caso da constatação de morte, por exemplo, pelos socorristas num acidente, né? É claro que ali, na beira da rodovia, eles não terão todo o aparato para aproveitar esses órgãos, né? Mas quase sempre há tempo hábil para que essa pessoa seja levada ao hospital, de modo que lá ele se tenha, portanto, o aproveitamento desses órgãos. Também nesses casos é possível? O transplante de órgãos ele pode acontecer no caso da pessoa ter morte encefálica, que é uma forma, na verdade, menos comum de ocorrer a morte. A forma mais comum
de ocorrer a morte é quando o coração para primeiro, e aí os outros órgãos vão parar também, o cérebro e os outros órgãos. E 90% dos óbitos ocorrem por uma parada cardíaca. Mas em torno de 10%, um pouco menos dos óbitos, ocorre um fenômeno em que o cérebro para primeiro e depois os outros órgãos vão parar. Isso acontece quando existe alguma catástrofe cerebral, né? Um acidente, sim, um derrame. É mais raro, então? É mais raro, né? Uma parada cardíaca, que falta oxigênio para o cérebro. E é por isso, inclusive, que existe essa fila, né, de transplantes, porque, na verdade, felizmente, tem diminuído o número de mortes encefálicas, porque o trânsito está um pouco mais seguro, porque algumas técnicas médicas melhoraram, né, alguns cuidados em AVC melhoraram, então houve uma diminuição do número de morte encefálica. No caso de morte encefálica, se a pessoa receber suporte ventilatório de respirador que ajude ela a respirar, pode acontecer do coração continuar batendo algumas horas, em alguns casos alguns dias. Dias? Né? Dias ainda. E é nesse período que a gente consegue fazer a captação de órgãos. Entendi. Porque o coração tem que estar mandando sangue para esses órgãos, para eles continuarem viáveis para o transplante. Doutora, ainda que esse número de transplantes caiu 37% durante a pandemia, mas estamos aqui numa campanha de incentivo à doação de órgãos. Se todo o universo, perto da totalidade do universo das pessoas cuja morte poderia resultar no aproveitamento dos órgãos, se uma boa parte dessas pessoas também resolvesse, e as suas famílias, resolvessem doar, o sistema hospitalar daria conta desta demanda? Eu acredito que sim. O sistema de transplante do Brasil é uma coisa de dar orgulho, assim, na verdade. É um sistema de primeiro mundo. Claro que, assim, tem diferenças regionais, né? Em alguns estados é praticamente inexistente, mas no estado de São Paulo, nos estados do Sul, funciona muito bem. A gente tem números muito bons, equipes competentes e conectadas. Existe um sistema regional, sistema estadual e o sistema nacional. E é tudo financiado pelo SUS, né? O país é o país que com o maior número de transplantes por um sistema público no mundo, né? É o segundo no mundo em número de transplantes, mas isso, na verdade, não é um número tão bom porque é relacionado ao número absoluto, né? O país é muito grande, por isso tem esse número tão grande de transplantes, porque se for pensar em termos relativos, por população, a gente acaba sendo um país que transplanta pouco em relação à nossa população e à nossa necessidade, né? Espero que essa entrevista tenha contribuído aí para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas, no sentido de conscientizá-los, e que é a nossa modesta participação dentro desse mês que é dedicado a essa causa, mas também porque domingo será o Dia Nacional de Doação de Órgãos e, sobretudo, porque caiu bastante o número de transplantes, em razão de que também diminuiu o número de doadores de sangue, de órgãos, durante esse tempo de pandemia. E espero, então, que todos tenham aproveitado bem essa entrevista, tenham aprendido, como nós aprendemos muito com a entrevista da doutora Liliana, e é a nossa participação de incentivo dentro desse mês dedicado a esta causa. Não seria possível sem a gentileza da doutora Liliana Ujical, a médica intensivista do Hospital Carlos Fernando Malzone, que ajudou muito aqui através dos seus conhecimentos. E por isso mesmo agradeço muito, doutora Liliana. Bom dia, viu? Bom dia, eu que agradeço, vocês sempre nos ajudam, nos apoiam todos os anos. Espero que a gente consiga sempre manter essa parceria. Amém. Um grande abraço à senhora e um bom dia, viu? Mais uma vez.